E a palavra de Deus hoje, eu passei horas orando a Deus, buscando a Deus, para que venha um recado de Deus para você. E você não vai sair daqui sem receber, mesmo que seja uma só palavra para a tua vida. Mas é Deus falando a sua vida. Amém? O tema da palavra desta noite é este: como nós perdemos a bênção de Deus. Nós ganhamos, e quando ganhamos nos alegramos. Como é gostoso contar os testemunhos das bênçãos de Deus. Como é maravilhoso você dizer: Deus me permitiu receber isso, aquilo, Deus me protegeu. Mas é muito importante saber que também perdemos. Os ladrões, quando roubam alguém, é costume deles dizer assim: perdeu. E quem conhece a linguagem da malandragem sabe que isso significa vai levar embora. Nós perdemos. E por que perdemos? Você vai hoje ouvir uma palavra muito importante para a sua vida, porque não basta ganhar, é preciso manter. Eu fico muito irritado quando o meu time de preferência marca um gol logo no começo. Eu já fico desconfiado. Eu não quero nem pular de alegria, porque o melhor não é fazer o gol no começo, é mantê-lo até o fim em vantagem. Porque não tem coisa pior, a vantagem quando é perdida ou quando ela é revertida. O maior trauma que passa uma criança, um jovem adolescente, é quando ele nasce num berço rico e perde. Ele fica totalmente fora de rumo. É mais fácil você nascer num lar humilde e ir crescendo, né, do que você nascer num palácio e evoluir para um barraco. Não tem coisa pior. Difícil para um jovem desenvolver. Na vida espiritual é assim também. No livro do profeta Samuel, no seu primeiro livro, conta a história do rei Saul. O rei Saul foi escolhido por Deus, foi abençoado. Diz a palavra que ele era um homem muito belo, bonito, muito competente e capaz. Se você ler o livro de 1 Samuel, você vai ver que durante 40 anos, Saul nunca perdeu uma batalha. Saul nunca perdeu uma guerra, uma porfia contra os inimigos, contra os filisteus. 40 anos. Não são 4 meses, não são 4 dias. São 40 anos de vitória. Olha, um homem desse está tranquilo. Não. De repente ele muda. E as suas atitudes começam a ser reprovadas diante de Deus. E toda a expectativa da sua vida se reverte. 40 anos de vitória passa a derrota sobre derrota, perda sobre perda, até a morte final. Então eu tive cuidado de buscar a Deus e olhar para a vida deste homem, os pontos que fizeram deste vitorioso um derrotado. Hoje a pregação se inverte. Porque quando começamos com derrotado para o vitorioso, a igreja, se alegra, porque é gostoso.
Alguém que não tinha nada, venceu. Mas hoje eu vou fazer o caminho inverso. Alguém que só vencia, perdeu. Quero que você abra a palavra de Deus ou acompanhe comigo na leitura. Vamos lá, pastor? Leia compassadamente, bem, com todas as vírgulas. 1 Samuel, capítulo 10, 20 a 23. Começo da vida de Saul. Samuel vai, por ordem de Deus, à família de Saul para encontrá-lo. Então leia. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, tomou-se a família de Macri. E dela se tomou Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Diga assim, e o buscaram? E o buscaram? Porém não se o achou. Ele se escondeu. Quando ele soube que estava vindo pessoas para encontrá-lo, ele fugiu, ele se escondeu. Aparentemente o que aconteceu com Saul foi medo. Ele se amedrontou. Depois disso, ele passou esse momento, ele se abriu para as coisas que Deus havia dado. Passado aquele momento mais difícil, ele entregou-se àquilo que o chamado de Deus. Deixa ela confortadinha, né? É assim mesmo. Importante que tenha saúde. Mas ele começou fugindo. Essa timidez de Saul demonstrava um desvio de comportamento. Ele era um homem frágil. O que foi demonstrado na história da sua vida, quando as coisas ficaram difíceis, ele sentiu muito medo. Medo é a pior coisa que você pode ter. Existem muitos motivos pelo qual você é um perdedor. Porém, o principal motivo de você perder é o sentimento de medo. Saul começava a demonstrar já no princípio que ele era frágil. Aqui no princípio como timidez, mas depois evoluiu para algo muito pior. Medo é algo que te engessa. Medo é algo que te incapacita. Medo é algo que atrofia você. Você fica incapaz de movimentar-se. Você fica amarrado. A sua vida não anda. A sua vida não tem direção. Você se torna um incapaz, improdutivo. Se tem a unção, ela cessa. E se tem alguma tarefa, ela não é realizada. O pior de todas as coisas é quando você conceitua o medo como incredulidade. Diga, medo é incredulidade. Além de todos os fatores que existem, que te amarra, que te bloqueia, que te incapacita, o Senhor detesta o medo.
Porque medo é a mesma coisa dizer assim: Deus, você é menor do que esse problema que eu tenho. Deus, você é incapaz de me fazer vencedor. Porque o medo que você trouxe para você diz isso. Você não está verbalizando isso, você não está falando isso, mas Deus está recebendo. Medo por quê? Se Deus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, você está com medo por quê? Por que você está com medo? Se eu estou contigo. Então você está dizendo assim: Senhor, eu estou com medo, porque eu acho que o Senhor é meia boca. A tua palavra é assim, mais ou menos. Por isso que é abominável a Deus. Toda pessoa, filho de Deus, não tem medo. Não tem medo. O medo foi um dos motivos pelo qual Saul começou a perder-se. Você precisa olhar para dentro do teu coração, examinar isso e não chamar Deus de fraco, não chamar Deus de pequeno, não chamar Deus de impotente, não chamar Deus de inoperante. Eu sei em quem tenho crido, diz a palavra. Eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais. Então, se você tem um problema, Deus é maior do que o teu problema. Amém ou não amém? Amém. Levante as mãos para os céus e diga: glória a Deus. Você pode buscar razões porque você tem medo. Uma delas é achar que você é incapaz. E essa incapacidade produz em você mesmo a inoperância. Quando você se acha incapaz, quando você não acredita que Deus pode operar, quando você não acredita que Deus pode fazer, então, realmente você está incapacitado. E aí então acontece aquilo que você sentiu. Saul escondendo pela timidez, ele não se expõe e não consegue produzir nada. Toda pessoa medrosa, ela tem sentimentos de solidão. Capítulo 13, versículo 8 e 14, do mesmo livro de Samuel, fala sobre: esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara, não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto de ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e ao sair-lhe ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? E disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. Forcei-me e ofereci o holocausto. O que esse texto está dizendo? Saul estava com medo da solidão. Ele estava com medo da pressão. De um lado os filisteus, de outro lado um exército assustado. E Samuel não chegava para fazer o culto.
Samuel não chegava para fazer o ofício. Então ele, assustado pela demora de Samuel chegar, ele virou sacerdote e ele fez o sacrifício, o que era uma coisa gravíssima em Israel. Alguém que não fosse profeta e sacerdote fazer a adoração. E quando Samuel chega, ele diz: onde você estava? E como você demorou, eu fui pressionado e eu acabei fazendo a adoração. Medo da solidão. Tem pessoas que têm medo da solidão. Existem coisas que a solidão faz bem. Eu não tenho medo da solidão. Eu gosto muito de ficar comigo mesmo. Eu gosto muito de conversar comigo. Eu me dou bem comigo. Eu não tenho nenhum problema de ficar sozinho. Absolutamente nenhum. Já fiquei meses sozinhos, fora do país, e eu gostava, sempre gostei. Mas quando você não tem a direção de Deus, você depende de pessoas. Você se sente inseguro. A unção de Deus dá segurança para você. A unção de Deus dá confiança para você. A confiança que você tem, eu posso esperar. Eu não tenho que correr. Eu não tenho que desesperar. Deus é comigo. Toda pessoa que tem medo de ficar só, ela precisa de ajuda. Medo de ficar só é essa incapacidade de tocar a vida. Na pressão, parece que não vamos ter saída. Entre nós aqui existem hoje pessoas que estão assustadas, oprimidas, apertadas. E por isso, então, ela quer correr. E no correr faz besteira, e no correr faz bobagem, e no correr faz as coisas que não devem ser feitas. Resolva com a tua solidão de forma tranquila. A unção de Deus está sobre você, o poder de vitória de Deus está sobre a tua vida. O Senhor vai dar discernimento para você, o Senhor vai dar direção para você, o Senhor vai cuidar da tua porta. Eu fiz um funeral o ano passado. Um mês depois, o viúvo disse: pastor, não estou aguentando ficar sozinho. Falei: é falta de mulher? Ele falou: não é nem falta de mulher. Eu não aguento. Chegar na minha casa não tem ninguém. Eu não consigo entrar no quarto, não tem ninguém. Eu não consigo ir para a cozinha e não ter ninguém. O que eu faço? Diga: cresça espiritualmente. Essa dor que você está sentindo não é a falta da mulher. Essa solidão é insegurança, tem outro nome. 2 meses depois, ele disse: Senhor, estou pronto para casar novamente. O Senhor me casa. Se você vai casar assim? Calma. Está apaixonado de novo? Ele disse: não. Está amando de novo? Ele disse: não. E vai casar por quê? Porque eu estou com medo de ficar só. O Espírito de Deus está dizendo assim: o teu medo te leva para a porcaria da vida. É o teu medo que vai jogar você no braço de um idiota. É o teu medo que vai jogar no braço de uma mulher à toa, que vai fazer pior do que aquilo que você já viveu. Não tenha medo da solidão. Esse é um tempo de reciclagem que Deus te deu. Esse é o momento que Deus te deu. Não fique assustado por isso. É burrada em cima de burrada. É como Saul fazia, porcaria em cima de porcaria. E cada vez mais a unção esvaziava, perdia, diminuía. Quanto mais erramos, pior fica. Não melhora, piora. O Senhor quer que você
possa estar em paz. Ele diz: a minha paz vos dou. Não é a paz que o mundo te dá, é a paz que eu te dou. Fique na tranquilidade da paz do Senhor. Fique no gozo da sua presença. Fica na confiança que você tem nele. Não tenha pressa nem desespero. Recebi um telefonema agora à tarde de uma pessoinha assustada. Pastor, meu marido está morrendo. E você está com medo de perder o amor? Eu disse: não, estou com medo de ficar sozinha. Ela até não está tão chateada porque o amor está indo embora. Ela está com medo da solidão. Isso é fome espiritual. Isto é fome do Espírito de Deus. Saul se sentia assim, porque ele estava decadente. Se isso está acontecendo com você, você está em decadência. É preciso retomar a vida. É preciso que as coisas possam ser reconsideradas. Não tenha medo da pressão da vida. Não tenha medo da pressão das pessoas. Não decida sob pressão. Sabe? Não decida sob pressão. Na pressão você diz: amanhã. Amanhã. E vai orar, vai buscar a Deus. Não ponha a sua expectativa em pessoa nenhuma. Não ponha a tua confiança em ninguém. Sabe, algumas pessoas, elas ficam em desespero. A palavra de Deus trata muito com o segundo filho. Muitos primogênitos não foram os preferidos de Deus. Porque a história diz que, às vezes, o primogênito é acomodado, porque a confiança dele está descansada no patrimônio do pai. Ele diz: eu não vou ter problema. É como o filho pródigo, sabe? Meu pai tem fazenda, tem tudo, eu fico tranquilo, porque se eu não der certo, meu pai resolve. E é por isso que Deus trata muito com o segundo. Jacó era muito pior que seu filho, pois o Senhor teve que regenerar Jacó para poder utilizá-lo, porque o primeiro era acomodado demais. Estou com fome, tem uma ervilha aí, tenho sede, dá para me servir? Sabe, Deus, Ele mantém a unção sobre aqueles que são fortes, aqueles que suportam a pressão, aqueles que têm capacidade de caminhar na vida sem desesperar-se. Sabe, não tenha medo no momento ruim, não tenha medo na hora ruim, difícil, de assustar-se. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Diga: Senhor, eu dependo do Senhor. Dependo do Senhor. Sabe, a minha vida está diante de Ti. Eu confio em Ti, meu Pai. Eu confio no Senhor. Toda a minha expectativa está em Ti. A palavra de Deus fala sobre em quem você se estriba. Naquela palavra que ele diz: maldito o homem que confia no homem, é estribar, fazer do homem um estribo. Eu conheço uma pessoa muito querida que ele diz: tem que guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro. Eu pergunto: por que tem que guardar dinheiro? Porque economicamente é importante guardar dinheiro? Não, para ele não. Para ele é uma questão de confiança. Se tirar todo o dinheiro que ele tem, ele morre de medo. Ele tem medo da doença, ele tem medo do problema, ele tem medo de tudo. Ele tem que ter lá aquele valor que ele estabeleceu como o valor de segurança. Isso significa: estou estribado no dinheiro. Esteja estribado em Deus. O dinheiro acaba da noite para o dia, o dinheiro esvazia da noite para o dia.
Não estou dizendo que você não tem que ter poupança, viu, queridos? Eu estou dizendo, não te estribes. Não sei se é essa. Acho que não é. Estribar. Não dependa. Não fique apoiado nessas coisas da vida. Não apoie numa pessoa. Não apoie em alguma coisa. Não apoie num patrimônio. Nós tivemos uma querida irmã aqui, que nos idos dos anos 50, seu marido era dono da metade da Lapa. E quando esteve conosco, nós orávamos para que Deus desse a comida daquela semana. E muitas vezes a igreja levou cesta básica para ela. Morava num palácio, porque não podia ser tomado aquele palacete. Não podia ser tomado em juízo, por causa das formalidades da lei. Mas ela perdeu tudo, tudo, tudo e tudo. Patrimônio você perde. Nome você perde. A confiança em Deus, ela é permanente. Eu estou baseado no Senhor. É no Senhor que eu ponho a minha confiança. Posso ter um dinheirinho guardado, mas a coisa mais importante que eu tenho é a confiança no meu Deus. É por isso que os irmãos que estão em fase de construção de obra, começando a vida, você tem medo do futuro? Não. Eu não tenho medo do futuro. O meu futuro já está escrito ao Senhor. Tem pessoas que morrem ao perder o emprego. Eu me lembro que perdi um emprego melhor que eu podia imaginar. Recebi em dólar. Queria terminar minha vida naquele emprego. Um dia, eles desistiram do Brasil e foram embora. 2.000 empregados foram demitidos naquela sexta-feira. E havia um desespero muito grande, porque o convênio médico era ótimo, o salário era muito bom, sem contar carros e vantagens e tanta coisa que nos dá. Mas naquela sexta-feira, todos nós fomos demitidos. Chefes, gerentes, diretores, todos nós perdemos. Havia um sofrimento muito grande, uma angústia muito grande, um desespero muito grande. E eu até fiquei assim meio, com a boquinha meio assim, tipo, vou chorar um pouquinho aqui e tal, né? Vai doer um pouquinho. Deus falou assim, é na empresa que você tem o teu sustento, é nisso que está toda a tua postura de filho de Deus. No dia seguinte comprei o Estadão, e com calma, naquela época o Estadão vinha grossão assim, isso na década de 60, 70, e eu fui procurar um emprego. Disse, oh Deus, arrumei um emprego que dava uma ajuda de custo de R$200. Ai, meu Deus do céu, isso aqui que eu vou fazer. Fui lá, quase que fui reprovado ainda. Um passaporte cheio de carimbo do mundo inteiro. Exibia aquilo com, olha quantos carimbos eu tenho. Quando eu falava das minhas viagens, olha o meu passaporte. É uma forma de você mostrar as viagens que você já fez. E agora, estou sentado numa fila junto com os outros. Mas na minha pouca fé, eu estava crescendo. Eu dizia, Deus, me ajuda a crer. Tira o medo do meu coração. O meu futuro pertence a Ti. Eu confio no Senhor. Eu sei que meus filhos não vão passar fome. A Tua palavra tem sido a guardiã da minha vida. E eu pude provar isso com as bênçãos que eu recebi de Deus. E eu não tinha medo. Você tem medo e por isso está travado. Você tem medo, por isso que você está aí jogado. A dependência é em você. Estudar é bom, mas não garante nossa vida. Ter dinheiro, ter patrimônio, ter herança, não põe a tua dependência nisso, porque todas essas coisas... Quando o salmista foi perguntado sobre a sua vida, ele diz, eu vou pelo caminho de todos os mortais. O salmista diz, eu vou pelo caminho onde todos irão morrer, o caminho de dificuldade,
de luta, mas não tenho medo. Não tenho medo. Eu não tenho medo. Não tenho medo do futuro. Não tenho medo nenhum. Na sequência, capítulo 15, versículo 12. Saul estava tão mal. Dá para ler, querido? E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: Já chegou Saul ao Carmelo? E eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou ele e desceu a Gigal. Saul estava assustado. Ele dizia: olha, estou em decadência. As pessoas vão esquecer de mim. As pessoas não vão esquecer, não vão mais lembrar da minha vida, do que eu fiz. Então ele fez uma estátua para ele. Uma estátua que não existe hoje. Existem tantas estátuas em Tel Aviv, em Jerusalém, mas nenhuma de Saul. Ele temia pelo reconhecimento. Você tem temido, a minha família não me reconhece. A minha igreja não me reconhece. A minha empresa não me reconhece. Deus é quem te reconhece. Deus é quem te reconhece. Estou cansado de ver as mulheres dizerem assim: esse trabalho de casa não tem valor. Não tem coisa mais valorosa do que o trabalho de uma mulher dentro de uma casa. Não estou dizendo que ela deve ficar só em casa. Estou dizendo, tem valor o seu trabalho doméstico. Quando eu boto uma camisa passadinha, arrumadinha, eu digo, graças a Deus, que bom, que eu ainda posso vestir uma camisa arrumadinha. Mas quando você acha que tudo que você faz, você quer reconhecimento, você perde a bênção. Você perde a bênção de Deus. A unção de Deus começa a sair. É como pessoas que entram aqui na igreja e dizem: ninguém bate palma para mim, ninguém dá abraço a mim, ninguém dá beijinho para mim, ninguém me paga um salário ótimo para mim viver. Ele quer reconhecimento. Eu quero honra, eu quero festa, sabe? Eu quero agrado, eu quero mimo. Eu vou fazer uma estátua e botar na porta dessa igreja. Esta igreja tem um pastor de quase 20 anos aqui dentro. Quer reconhecimento. A palavra de Deus diz: o Senhor te reconhece. Tudo que você faz é abençoado de Deus. O Senhor tem guardado detalhes do teu trabalho. Você é importante para Deus. O que você faz pela tua família, o que você faz pelos teus filhos, o que você faz pelos teus netos, o que você faz na vida, Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está cuidando. Você não sabe, mas existem honras sobre a tua vida. A tua preocupação com a mãe, com os irmãos, a tua preocupação com os filhos, a tua preocupação com a casa de Deus, a tua preocupação com o trabalho, com as pessoas, Deus está reconhecendo. Reconhecimento você não vê. Doutora Marna deixou de trabalhar um dia e me levou no médico. Disse: olha, vou aí na tua casa te buscar hoje. E não tem não. 6 horas da manhã ela estava em casa. Não pude nem dizer não. Estava tremendo muito. Ela falou: vai agora no meu médico. Como é que você vai pagar uma coisa dessa? Como é que você vai falar obrigado? Não tem. É só mesmo o famoso Deus lhe pague. Reconhecimento é algo que vem de Deus. Saul estava tão mal
que ele queria reconhecimento. Quem quer reconhecimento é sinal de que a unção está acabando. Quem quer reconhecimento é sinal de que não tem mais nada a fazer. Eu canto e ninguém se alegra. Eu canto, parece que ninguém gosta. Eu falo, eu prego e ninguém sente nada. Deus sabe de todas as coisas. Trabalhe. Faça o que você tem que fazer. Cuida da tua família. Limpa a tua casa ou cuide da tua empresa, não importa. O Senhor está te reconhecendo. O Senhor está vendo quantas pessoas comem do teu trabalho, quantas pessoas comem do teu talento. Você é bendito, você é abençoado, a tua casa é abençoada. Existem às vezes alguns homens que têm problemas, têm dificuldades. Mas ele luta, ele gera emprego, ele gera patrimônio. E Deus tem paciência com ele. Você diz, por que Deus não queima? Não queima porque ele tem diante de Deus. Ainda o Senhor tem tolerância com aquela criatura. Porque aquilo que ele faz é abençoado. Então o Senhor reconhece. Alguém diz assim, por que não morre essa porcaria? Morre não. Porque ele tem méritos ainda. Você não enxerga os méritos, mas ele tem. Ele tem méritos. Acontece que Deus alcança muito mais. Não busque reconhecimento. Tudo que você fizer, espiritual, materialmente, dentro da casa, fora da casa, faço para a glória do nome do Senhor, para a alegria da minha família, para o bem-estar dos meus amados. E o reconhecimento eu tenho e eu terei de Deus. Amém ou não amém? Amém. Oh, glória. Você não tem que ficar preocupado com a injustiça. Né? Às vezes no ministério, na igreja, acontece muito isso. Trabalhei tantos anos, o pastor não me reconhece, não me dá espaço. Não tenha preocupação com injustiça. Deus cuida de todas as coisas. Deus cuida de todas as coisas. Quando eu comecei meu ministério há 35 anos atrás, aqui em Vaza Paulista, em Jundiaí, construí a minha primeira igreja. E como não tínhamos irmãos lá, nós construímos nós mesmos em mutirão. E durante o domingo todo, todos nós íamos construir aquela edícula. No dia que eu inaugurei a edícula, com os irmãos dentro, a igreja me transferiu para Campinas. Eu nem pude dizer tchau para os irmãos. Simplesmente peguei a chave e dei para o pastor que chegava. E agradeci a Deus. A minha segunda igreja foi no meio da favela de Campinas. Eu disse, Deus, eu sonhei com uma igreja com tapete vermelho. Eu sonhei com uma banda me esperando na porta. Eu sonhei com um monte de gente de bandeirinha. Eu estava no meio da favela, a minha igreja era piso do chão, nós sentávamos num banco duro. Dali nós compramos um terreno, e ali nós construímos uma igreja muito boa. Mas quando foi inaugurar a igreja, eu fui transferido para São Paulo. E no dia que eu inaugurei, eu disse, está inaugurado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dou posse para o novo pastor que assume. Construí 4 igrejas. Nenhuma delas eu pude ficar um mês. Mas eu tinha alegria de dizer, Senhor, fiz para Ti. Vai ficar na história da minha vida como algo que eu fiz para Deus. Para Deus. Para Deus. Quando você fizer algo, não fique cobrando a justiça do Senhor. Não fique desesperado. Um grande medo também está em reconhecer o trabalho dos outros. No livro de Samuel, fala 2 coisas. Uma que nós lemos, quando ele errou ao fazer a oferenda a Deus, o culto a Deus, foi seu erro. Ele não reconhece o erro. Ele fala sobre o que aconteceu,
dá uma justificativa. É como dizer assim: eu errei por força maior. Você não quer perder a bênção de Deus? Reconheça os teus erros. Reconhecer os erros mantém a unção de Deus sobre nós. Não encubra os erros. Reconhece. Errou com a esposa. Esposa, eu errei. E errei feio. Mais uma vez, me perdoe. Existem pessoas que são incapazes de receber uma contradição. Existem pessoas que, se você falar alguma coisa que contrarie, ela vira uma cobra, vira um leão voraz. Homens e mulheres são assim. Elas são incapazes de dizer: me perdoe, querido, me perdoe por essa atitude, por essa palavra, por esse gesto, me perdoe. Pessoas que não reconhecem o erro são pessoas que já perderam a unção de Deus. Porque quem tem a unção de Deus diz: irmão, errei de novo. Esposa, me perdoe. Minha mãe, meu pai, me perdoe. Novamente errei. O Espírito de Deus diz assim: você está sentado ouvindo esta palavra e isto é para você. Você não costuma reconhecer os seus erros. Você não costuma reconhecer seus erros. Você vai precisar aprender a reconhecer. Você vai ter que mudar. Errou, errei. Me perdoe. Quero viver com você. Quero ter a alegria de receber o seu perdão. Te valorizo pelo seu perdão. Omitir-se não é bênção. Sabe, como é que eu vou ficar diante da minha mulher se eu contar para ela o meu erro? Como que eu vou ficar na igreja se eu abrir o meu coração? Não importa. Reconheça os teus erros. Reconheça. Primeiro para você. Depois, para a pessoa na qual você constrangeu. No último capítulo eu não vou ler. Não delegue as coisas suas para os outros. Quando Golias apareceu para Saul, ele diz: tem homem aqui no arraial? Eu quero que se apresente um homem. Sabe o que Saul fez? Foi lá atrás do exército dele. Tem algum homem aí? Cadê o bonitão? Cadê o abençoado? Precisou um menino aparecer para resolver. Existem coisas que te pertencem, são delegadas a você, e é você que vai ter que resolver. Não delegue para os outros. Numa casa, homem faça as coisas de homem. Mulher, faça as coisas de mulher. Ajude um ao outro a fazer as suas tarefas. Mas faça a tua parte. Não senta no sofá e fica lá: me dá água, me dá pão, me dá morango, me dá creminho, me dá, põe minha meia, troca meu sapato e tal. Não delegue. Não delegue. Quem delega é quem é incapaz. É quem perdeu a unção. Meu grande drama hoje é amarrar meu sapato. Eu demoro 3 horas. Né? Quando a amada está por perto para dizer assim: amarra meu sapato, por favor. Eu disse: oh, glória a Deus, hoje eu saio mais rápido. Vejo jovens acomodados, moços acomodados, delegando a outros aquilo que é seu. Não delega. Delegar significa perda de unção, perda de bênção. O que é teu você faz, Anatão. O que é dela você faz, te pertence. Ajude-o. Mas faça cada um a sua parte.
não corra. Quando Saul chegava, Israel recebia ele e a Davi. E as mulheres diziam: Davi é maior. Saul matou 1000, mas Davi matou 10 milhões, milhares. Saul diz: pô, que ruim, hein? Eu sou o rei, a mulherada está falando que o menino é maior que eu. Não tenha inveja. Não tenha inveja da bênção do outro. Quando você começa a olhar para o carro do outro e ficar incomodado, é porque está te faltando unção. Quando você fica irritado porque o teu carrinho já está velhinho e o irmão comprou um novinho, e você fica incomodado, você está perdendo a unção. Tenha alegria de ver Deus te abençoe, Davi. Se você vai matar os milhares, glória a Deus. As pessoas dizem: a igreja da Lapa, quantas pessoas tem? 150, 200 pessoas. Eu conheço igreja que teve 2.000. Eu disse: glória a Deus, que bom. Eu estou tão feliz lá. Eu já tive igreja com 1.500 membros, 2.000 membros. Eu estou tão feliz com vocês. Estou tão abençoado. Isso aqui é a minha bênção. Vocês virem aqui e poder ouvir a palavra de Deus que flui por este vaso. Não tenha inveja de ninguém, nem do ímpio, nem do irmão. Esse tipo de inveja, essa intolerância, essa preocupação com os outros é sinal de fraqueza. Medo tira a unção. A palavra desta noite é esta. Tá? É cansativo um pouco, mas você precisa aprender. Deus possa abençoar você. Sabe, em todas essas palavras, Deus tire de você todo medo, todo medo. Ninguém põe a mão no fio de cabelo teu, se o Senhor não permitir. Teu futuro é um futuro abençoado. Seja estratégico. Cuide das tuas coisas com carinho e atenção. E toque a tua vida assim, abençoado. Abençoado. O Senhor te abençoe com aquelas bênçãos do melhor tempo de Saul. O Senhor te abençoe com as bênçãos de Davi. O Senhor te abençoe com a sabedoria de Salomão. O Senhor te abençoe com a graça do Senhor Jesus.